A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Roseli, eu sou de Brasília e eu fui da Maranata por 20 anos, de 85 até 2005. E hoje eu queria contar para vocês a experiência que eu tive com relação à reunião de mulheres, às reuniões de senhoras. Na minha época, quando eu estava lá, eram sempre às 15 horas e também era sempre no sábado, porque a maioria das irmãs trabalhava, então nós optamos para fazer no sábado. E esse horário das 15 horas foi mostrado, foi orientado por ser um horário em que Jesus foi à cruz. Foi o horário da morte de Jesus na cruz. Foi o horário do sacrifício. Irmãos, e para mim, de fato, foi um sacrifício. Por quê? Porque na minha época eu tinha 3 filhas, tenho até hoje. As meninas eram pequenas, né, de 5, 6, 7 anos, e eu não tinha, às vezes, com quem deixar minhas filhas. Elas ficavam soltas ali no condomínio, né? Meu marido sempre trabalhava, né? Tinha também os afazeres dele na igreja, no Manaim. Eu trabalhava a semana toda, tinha uma carga horária para cumprir durante a semana toda. E quantas vezes nós tínhamos que fazer compras, cumprir com nossas tarefas de casa, com nossas tarefas no lar, né? E quantas vezes nós tínhamos só o horário disponível, o dia disponível era o sábado. As nossas pendências, pelo menos as minhas pendências, eu tinha que resolver no sábado, porque durante a semana para mim era praticamente impossível. Então esse horário de 15 horas era bem complicado, era para mim um sacrifício. Eu estou dizendo isso por mim, porque eu tinha uma vida bem atribulada, né, com muitas responsabilidades no trabalho, em casa e com 3 filhas pequenas, né? Então nesse horário era bem difícil, né? E eu creio que era até um fardo que foi colocado ali em cima de mim, né? Por quê? Porque a gente não podia faltar. Era difícil a gente faltar, porque à medida, se você faltasse um dia, à medida que você fosse faltando um dia aqui, ou um dia colar, né? A ideia era que fosse colocado uma cobrança em cima de você, mas tudo de uma forma muito sutil. Eu lembro assim que a gente tinha o culto à noite, né? E nós tínhamos ensaio às 6 horas da tarde. Aliás, qual seria o outro horário, além das 15 horas? Se nós tínhamos madrugada, limpeza na igreja, culto meio-dia, né? Nós éramos cobrados, porque não tinha expediente no seu trabalho meio-dia no sábado. Então, nós éramos cobrados. Então, culto meio-dia, aí vinha reunião de mulheres, tinha que ser às 3 horas. Por quê? Porque às 6 horas já tinha reunião também do grupo de louvor. E no caso de mulheres, de senhoras que tocavam ou cantavam na igreja, que tinha também esse ensaio, e depois o culto, né? Irmãos, e que às vezes eu faltava, né? Às vezes eu tinha que resolver algum assunto. Eu lembro bem que nessa época nós estávamos construindo essa casa. Alguns sábados nós tiramos para comprar material. Quando eu chegava na reunião do grupo de louvor, que era 6 horas, 6h30, não me lembro bem, tudo muito sutil, mas os olhares, né? Aquela cobrança em cima de você. A gente percebia que estavam cobrando. Puxa vida, você não veio hoje à tarde. Aposto que você não veio porque, né? Você teve alguma coisa aí para resolver que não era tão importante quanto a nossa reunião. Eles não falavam nada abertamente, as irmãs não falavam nada, né? Digamos assim, diretamente para você. Mas a gente sentia, né, aquela cobrança pelo olhar, pela maneira fria até que eu era tratada, né, se eu por acaso faltasse da reunião, como já aconteceu isso comigo, né? Então era um absurdo a gente faltar da reunião de mulheres. Era um absurdo você chegar no sábado e não comparecer às 15 horas na reunião de senhoras, né? E eu lembro também, né, que havia as mensagens. Como que eram feitas essas mensagens? Irmãos, o conteúdo, irmãos, já vinha pronto. Deve ser até hoje assim, né? Já vinha todo já enquadrado, já estabelecido. Nós, mesmo sendo coordenadores, nós não tínhamos liberdade nenhuma de escolher um tema. Já vinha tudo já numa apostila, né, com as mensagens, né? Aliás, essa palavra liberdade, eu acho que ninguém que está até hoje aí na ICM conhece essa palavra, né? Porque nada você pode falar do seu coração, né? Nada você pode escolher um tema, escolher uma mensagem que seja apropriada para a necessidade das irmãs. Não, a gente não podia. Já vinha já estabelecido, já vinha pronto, né? Então aqui eu tenho para vocês
dar uma olhada, aqui eu guardei essas apostilas, né? Acabei que nunca joguei fora. São assim, as orientações para o trabalho dos senhores. Esse aqui foi quando foi implantado o trabalho com as irmãs, né? Aqui tem todas as orientações, que as reuniões serão uniformes em toda a obra, sempre às 15 horas. Né? Poderia também ser, o dia da semana ficará a critério de cada igreja. Mas no meu caso, né, como eu trabalhava, então as outras irmãs também, a maioria, então nós sempre optávamos para fazer no sábado. Né? E a reunião tem como objetivo principal a intercessão, a oração. E já vinha aqui os motivos já estabelecidos aqui na própria apostila, né? Pelas viúvas, idosas, grávidas, enfermos, desempregados, ministério, obra no exterior, presbitério, seminários, tudo isso. Então já está tudo já estabelecido, né? Daqui a implantação do trabalho. E tem uma coisa bem interessante que eu até sublinhei aqui, que diz assim: as senhoras casadas pela segunda vez não devem fazer parte desse grupo, nem estarem à frente de nenhum outro grupo. Eles colocaram, né? Você tinha que cumprir isso, mas ninguém dizia. Por que não? Afinal, por que não pode? Né? As senhoras casadas pela segunda vez. Como assim? Né? Onde que está isso na Bíblia? O que diz a respeito disso? Ninguém nunca falou nada. Foi colocado aqui, né? E quem tivesse qualquer dúvida, né, teria que perguntar para o pastor. E se o pastor não soubesse responder, como ele nunca sabia mesmo, ele tinha que perguntar para o presbitério. E diz assim: ó, as senhoras que fazem parte do grupo responsável pela reunião devem ser assíduas às reuniões semanais. Quem não frequenta a reunião não pode estar à frente, não pode fazer parte do grupo responsável pela reunião. E outra coisa, diz assim: as servas que faltarem às reuniões quinzenais por negligência ficarão afastadas por 30 dias, olha só, da entrega da mensagem. Esse afastamento é feito pelo pastor da igreja. E outra coisa, diz assim: consideramos negligência deixar de vir à reunião por comodismo para fazer alguma coisa que seria feita em outra hora. Então, vocês estão vendo como é complicado isso? Né? O que é comodismo para eles? Né? Qual é a prioridade deles? A prioridade deles é a obra. Né? Nós sabemos disso, né? Que as nossas vidas têm sempre que ficar em segundo plano. E aqui vai discorrendo sobre as mensagens. Né? Tem uma mensagem bem interessante aqui, que diz assim, olha: a herança espiritual que deve ser transmitida aos nossos filhos. Olha só, a herança espiritual que deve ser transmitida. Como que é essa herança? Tá aqui, são 4 mensagens que nós entregamos na época, né? Até boas mensagens, né, tudo, mas depois a gente começa a perceber que a herança espiritual, na verdade, né, não é você falar para o seu filho: olha, meu filho, né, você tem que temer o Senhor é maravilhoso, né? Se você não gosta desse grupo, procure uma outra igreja que você se adapta melhor, que tem adolescente da sua idade, ou que tenha jovens com seu temperamento. Não, a gente não poderia jamais, não tem orientação nenhuma para isso, jamais falar uma coisa dessa. Aliás, a herança espiritual que deve ser transmitida aos nossos filhos, na verdade a gente percebe que é a obra que deve ser transmitida aos nossos filhos. Né? A verdade é que nós devemos estar sempre encaminhando nossos filhos para que eles não saiam da igreja, porque é a única obra, que é a obra verdadeira, que é a igreja fiel. Então, a herança espiritual que deve ser transmitida aos nossos filhos, na verdade, é a instituição Maranata. Né? Bom, depois a gente vê aqui, a gente percebe que chega a primeira fase, então, do trabalho das senhoras, que eram meios de graça. A segunda fase foi os frutos do meios de graça. E a terceira fase foi a busca do conhecimento pleno do Senhor Jesus, sua glória e majestade. Está aqui a apostila, né? Bem interessante também, olha só. Né? Olha o conteúdo das mensagens que as senhoras deveriam entregar. Né? Falava sobre as vestes sacerdotais, né? Do sacerdote lá do rito levítico, mosaico, né? Jesus, o sacerdote eterno, as ombreiras, né? Cantares 8:6, põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Aí vem falando sobre o peitoral, né? As pedras engastadas no peitoral, né? Eu lembro bem desse tema, as pedras engastadas, né? No peitoral, né? Duro como a sepultura é os ciúmes. Aí vem falando mais sobre rumo a Canaã. Olha que mensagem maravilhosa, né? Temos que atravessar o Rio Jordão, chegar a Canaã, né?
E aí vem falando sobre os pães asmos, as espigas tostadas, o tabernáculo. Gosto muito do tabernáculo. Acho uma bênção a gente falar do tabernáculo. Eu já escrevi sobre o tabernáculo, tem até um livro que está lá no meu site sobre o tabernáculo. Já dei aula sobre o tabernáculo, gosto muito. Mas, irmãos, eu não creio que isso seja próprio para tema tratado numa reunião de mulheres, para senhoras, né? Eu acho que isso tudo é maravilhoso, mas para uma escola bíblica dominical, é para ser ensinado para a igreja, né? Não como algo específico para a reunião de mulheres, né? A cor púrpura, o que diz a profecia, o animal, o leão, o animal simbólico, aí vem tudo isso aqui, né? Acho tudo muito lindo, não estou desprezando. Isso aqui é maravilhoso. Como já falei, já dei aula sobre isso, já escrevi sobre isso. Mas, irmãos, não acho que seja próprio, no meu entendimento, na minha percepção, próprio para a reunião de mulheres, próprio para senhoras, né? Aí vem aqui mais a cor azul, né? Sobre o amor, a águia voando. Irmãos, a gente tem tantos assuntos para ser tratado com as mulheres, né? Tantos temas, tantas coisas que permeiam a nossa mente, tantas dúvidas, né? E falar sobre esses temas é meio complicado, né? Que corpo, a igreja, né? Então a gente vê que não é algo muito voltado para as mulheres, né? Agora vamos pegar aqui então agora a quarta fase do trabalho das senhoras. A quarta fase diz assim: a igreja fiel e o cordeiro em glória na cidade eternal. Umas mensagens muito bonitas também, falando da Nova Jerusalém, as portas, os muros, né, a vara de ouro para medir a cidade, tudo isso aqui, né? Eu vou logo passar aqui para o final para a gente não tomar muito tempo. E eu gosto muito desse tema, né? Também já falei sobre escatologia, também já dei aula disso. Né? Diz assim, a profecia de Daniel, né? O sonho de Nabucodonosor, do rei Nabucodonosor, a estátua, tá até caindo aqui, né? O anticristo. Eu lembro até de uma irmã, quando nós fizemos aquela reunião quinzenais, quando ela pegou esses assuntos, ela falou assim: nossa, Roseli, isso aqui tá bom para você. E eu arregalei os olhos. Nossa, isso é um prato cheio. Falar sobre Daniel, sobre o anticristo. Nossa, que prato cheio. Né? A última batalha, que nem diz aqui se é Gog e Magog, se é Magedon, não diz nada, né? O reino do anticristo, né? Mas no finalzinho, conclusão, a igreja infiel e a igreja fiel. Termina aqui, então, a quarta etapa do trabalho. Né? E qual é a igreja fiel? Né? Todo mundo já sabe qual é a igreja fiel. Então, tem algumas anotações também que eu guardei aqui, ó. Né? Olha só, essa aqui é de 14 de abril de 2001, né? Falando sobre os sinais da vinda de Jesus, né? A criação do Estado de Israel, a multiplicação da iniquidade, a ciência se multiplicará, a igreja de Laodiceia, o ecumenismo, a mombidão, né? Tudo isso aqui. Mas, irmãos, a criação do Estado de Israel, né? Tudo isso, né? Eu gosto muito bem dessa parte de história de Israel, o que está acontecendo hoje em dia, está lá os Estados Unidos brigando com o Irã, esse negócio todo, né? A política gira em torno disso. Mas, irmãos, o que isso representa um trabalho voltado para as irmãs, voltado para a senhora? É isso que eu estou questionando com vocês, né? Outra coisa aqui, ó, também anotei aqui, encontro de senhoras, 20 do 10, né, de outubro de 2001. Apocalipse 3:1, guarda o que tens, né? Eu trabalho com as irmãs, aí ele vem o pastor, né? Eu não vou nem dizer o nome, que eu até anotei aqui o nome, mas não vou dizer quem foi que deu essa aula. Foi aqui em Brasília, falando sobre o primeiro momento, o segundo momento, do trabalho das irmãs, né, as etapas, tudo isso. Aqui falou sobre Deuteronômio 6:8, você deve inculcar na cabeça dos seus filhos, né, quando estiver andando com ele, com ela, né, quando estiver penteando o cabelo, esse negócio no caminho e conversando com seus filhos. Na verdade, falar do Senhor é falar da obra.
né? Na verdade, é inculcar na cabeça dos nossos filhos, criar uma mentalidade, né, que a igreja é fiel, né, que tudo isso, né, a fidelidade não é ao Senhor, mas é à igreja, é a obra, na verdade, né? Então está aqui também, né? Deve ter mais coisa guardada por aí, né? Então a gente vê que, na realidade, esses trabalhos não estão muito de acordo com os anseios das mulheres, né? Eu lembro que na época eu me perguntava, né, com relação ao divórcio, né? Que a Bíblia diz, afinal, né? Será que Deus aprova? Não aprova? Mas a gente vê, né, tal igreja assim, outro lugar assado, né? O que Deus diz a respeito disso? Irmãos, nunca escutei ninguém falando nada a respeito disso. No tempo que eu passei na Maranata, nunca escutei ninguém mostrando os versículos dizendo que Deus aprova ou não, né? Hoje eu sei a resposta, porque eu corri atrás, mas na época ninguém me falou nada, né? Onde que está isso na Bíblia, né? E o recasamento? O que é o recasamento, afinal? Né? Pode ou não pode? O que diz as cartas? O que diz o Novo Testamento? Irmãos, também nunca escutei, pelo menos na minha época, nada a respeito disso. Nenhuma aula a respeito de casamento, de recasamento, de divórcio e de aborto, né? Onde é que está na Bíblia com relação ao aborto? Se a mulher pode ou não fazer um? Irmãos, eu não sou a favor de jeito nenhum do aborto, hipótese alguma. Mas nós nunca recebemos uma orientação, uma aula a respeito disso, mostrando quais são os versículos-chave que refutam essa ideia do aborto, para que nós possamos, no nosso trabalho, aonde nós estivermos, falarmos, refutarmos essa ideia, né, com categoria, com segurança, né, mostrarmos, está aqui, é assim, né? Eu nunca tive, estou falando isso para mim, porque eu nunca vi nada disso, né? E suicídio? Suicídio com os jovens, tá cheio, irmãos, né? Principalmente, sabe que idade? Entre os adolescentes, entre 10 a 14 anos. Hoje mesmo eu vi uma reportagem no Correio Brasiliense falando que no ano de 2019, né, eu não lembro bem qual o número que eles apresentaram, mas que aumentou de uma forma assim, assustadora no Brasil o número de suicídio entre adolescentes de 10 a 14 anos, devido à depressão, à falta de atenção dos pais, né, problemas na escola. E o que tem falado a respeito disso? Quais são as orientações que você tem recebido com relação a esse assunto? Como lidar com filhos drogados? Como lidar? Eu devo acolhê-lo? Devo expulsá-lo de casa? Devo tratá-lo com amor? Não, devo entregar na mão de Deus? Como que eu faço com relação a um filho drogado, um filho rebelde, um filho homossexual, uma filha homossexual? Irmãos, o mundo está aí. Nós estamos em 2020, né? Já viramos o ano. E o mundo está cada vez mais conturbado. Cada vez mais difícil para a igreja viver nesse mundo, porque os valores estão se invertendo. Mas quais são as orientações que você tem recebido? E com relação à violência a mulheres, como que fica essa situação? Como que fica essa questão? Será que ela é debatida nessas reuniões de senhoras aí das 15 horas, ou seja, qual horário é hoje em dia, não sei? É falado a respeito disso? Recebe-se alguma orientação? Irmãos, uma coisa é uma mulher apanhar, ser agredida numa noite aí fora, né, de um sujeito qualquer, um companheiro de aventura, né, como diz, nessas festas aí fora. Aí. Outra coisa é uma irmã ser agredida por um obreiro, por alguém ali dentro da igreja, um diácono ou até mesmo um pastor que está ali usando o púlpito, usando a Bíblia, usando a palavra de Deus para falar de Deus, para falar de dons, de revelações. E o que acontece com essa irmã? Ela apanha e faz o quê, hein? Põe óculos de sol, vai na madrugada, no outro dia? É isso que é ensinado para ela? É isso que ela vai fazer? Esse é o procedimento? Ou ela vai falar assim, ou eles vão falar assim, não, é melhor você ir lá na delegacia da mulher. Será que essa é a orientação que eles vão dar mesmo? Eu não sei, eu tenho a impressão de que não é bem isso não. Vai lá na delegacia, registra essa ocorrência, essa denúncia contra esse obreiro, esse diácono, contra o meu colega lá, o pastor. Registra essa ocorrência. Eu acho que ele merece mesmo um processo nas costas dele.
Eu acho que ele precisa disso, da justiça dos homens também, porque de Deus depois ele vai ter. Será que essa mulher é orientada a isso? Ou será que ela é orientada, se é que ela vai ainda reclamar, né? Que às vezes nem vai falar nada, né? Nem vai dizer nada, né? Ou eles vão dizer assim, olha, minha irmã, vai lá, né? Você não deve estar fazendo a madrugada direito, você não deve estar jejuando, né? Eu acho que o problema está em você, né? Isso, Deus pesou a mão sobre você, né? Porque você não está seguindo as orientações aqui, nossa, né? Que vem aí do Senhor. Irmãos, tenha dó, irmãos. A gente tem que ter um pouco de bom senso nessa hora, pelo menos com relação à violência, à agressão. A gente tem que abrir os olhos. Eu já vi casos, né, nessa reunião mesmo das 15 horas, não vou dizer o nome, mas de uma irmã que já chegou aos prantos, chorando ali na reunião, né, e ela não tinha condições de dar palavra, mas acabou que, né, mas ninguém falava nada, tal, mas por que aconteceu? Daí depois eu fui perceber e depois escutei, né, alguém cochichando lá, ai, que o marido acho que bateu nela, tal, que parece que eles discutem muito, né, os dois têm um gênio muito forte, discutem muito e ele acaba agredindo, batendo nessa irmã. Então isso eu já vi isso dentro dessa instituição, né, já escutei, né, não vi com meus olhos o marido batendo nela, mas já escutei casos assim ocorrendo, né, a irmã chorando, né, e o que falaram para essa irmã? O que foi dito para ela? Nada. Aconteceu a reunião ali, nós oramos, cantamos louvores, fizemos aquele mesmo ritual, encerramos, cada um foi para sua casa e ela voltou para a casa dela. Então, a gente vê aqui nesse assunto tão delicado, né, um assunto tão, assim, até grotesco da gente falar, eu acho que não se fala nessas reuniões, não se toca nesse assunto, não tem orientação, fica tudo num plano assim muito espacial, né? Não vamos orar aqui, né? Deus vai fazer alguma coisa, vai transformar o coração. Deus pode mesmo transformar, mas alguma coisa a nossa parte a gente tem que fazer também, né? O que tem falado na igreja a respeito desse assunto? O que tem se tratado com as senhoras sobre esses assuntos? Quando vocês se reúnem às 3 horas da tarde, ou agora é à noite, eu não sei bem, né? Você tem resposta para tudo isso? Você tem, irmã? Hoje, eu tenho a resposta, né? Nós, hoje, a gente correu atrás, né? Quem saiu, correu atrás. Tem essa liberdade, né? De poder examinar as coisas, de poder consultar, né? Muitas outras coisas. Então, a gente consegue chegar a um entendimento, né? A gente consegue achar uma resposta para isso. E eu tenho a minha opinião formada para cada assunto. Mas você tem? Então, nisso tudo a gente percebe, irmãos, que não há um trabalho, né, específico, com temas específicos para as senhoras, para as irmãs. A gente pensa que tem, a gente acha que tem um trabalho, mas na verdade o trabalho ele é feito todo voltado para a obra, para a instituição, ela que tem que estar em primeiro lugar na sua vida. As outras questões, essas outras questões que você tem, essas outras dúvidas, isso tudo é bobagem, isso tudo é tratado com descaso. Não há caso, não há respostas, não há aulas programadas e não há nenhum pastor ali que possa dirimir essas dúvidas suas, como eu já tive. E você nem pode ter levantar essas questões, porque pega mal. Se você perguntar alguma coisa, vai pegar mal. Então tem certas coisas que você nem pode perguntar. Você tem que ficar caladinha, quietinha, como eu passei os 20 anos quietinha, calada, só observando. Porque se eu falasse alguma coisa, aquilo que estava se passando na minha mente, eu já estaria fora, né? E irmãos, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui. Eu nunca tive problema na Maranata. Eu não fui excluída, eu nunca fui disciplinada, como diz, né? Ir para o banco. Eu nunca tive isso. Mas eu observava bem as coisas, eu ficava calada. Porque se eu falasse,
eu sabia que depois eu ia colher a consequência. Então, esse que é o problema, né? A Maranata, a obra, a nós que estamos lá dentro, a gente às vezes não percebe isso. A gente acha que tem um trabalho para as senhoras, a gente acha que tem um trabalho voltado para as irmãs, mas no fundo não é um trabalho voltado para as irmãs. Pelo menos essa é a minha percepção, né? Assim como para os adolescentes e para os jovens. Eu também dei aula para os adolescentes, para os jovens, que depois a gente pode falar também numa outra oportunidade. Então é isso aí, meus irmãos, nós vamos ficar por aqui. Amém? Fique na paz do Senhor, que Deus nos abençoe. Graças a Deus.